Ora, viva meu amigo! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Planeta Estudantil, o canal que tem por missão te levar do nível 0 ao nível topo. No vídeo de hoje estaremos aí resolvendo o exame de admissão de Matemática 2024, que teve a duração de 120 minutos. Vamos ver, nós aqui vamos resolver esse exame em quanto tempo, não é? Espero que seja em bem menos do que isto. Meu amigo, eu peço que se subscreva no canal, caso não és inscrito, que compartilhe esse vídeo e comente aí embaixo, que eu gostaria de saber qual é a para este exame, assim que é, qual é a sua perspectiva e qual é a sua nota para este exame, não é? Depois desse vídeo, se você também fez um exame de física, já vai correndo aí bem na descrição desse vídeo ou no meu canal, nesse caso, e vais encontrar lá a resolução do exame de física, que será uma maravilha, só para verificar se arrebentaste com o exame ou não. Caso arrebentaste, escreva aí nos comentários: arrebentei com a nota X. E vamos a isso, vamos ao trabalho e vamos reduzir esse exame do 0 ao topo. Simplesmente isso. Vamos ao vídeo. Muito bem, muito bem. Vamos a isso. Antes que isso, não é? Venha a nós. Ao longo do vídeo pode haver um desfoque aí, na verdade, da qualidade do vídeo. As condições de gravação não são lá das melhores, mas eu faço o meu melhor desse lado para trazer esse conteúdo para si. É por isso que não pode deixar de se inscrever nesse canal, tá bom? Vamos a isso. O número 1. Se diz que aqui, na figura ao lado, A, B e C e D pertence a uma circunferência de centro O. E o segmento EO é o ponto médio do segmento OD. Se AD mede 5 centímetros, ok, nós já sabemos de uma coisa, que eles dizem que do ponto A a D, que é o segmento AD, não é? Então nós temos aqui 5 centímetros. É uma informação importante. A medida do raio qual é? Nós queremos a medida do raio, nós sabemos que o raio tem que ser esta distância até este ponto. Este aqui é o nosso raio, não é? Este é o nosso raio. Então, como é que vamos trabalhar esse senhor aqui? Primeiro, deixa eu pegar aqui minha folha. Primeiro, nós podemos deduzir algumas coisas aí sobre esse senhor aí. Podemos deduzir. Deduzir o quê? Vamos deduzir que ele está num contexto em que aqui, nesse ponto, do ponto A, D e E, temos um triângulo retângulo, tá bom? Temos aí um triângulo retângulo deste tipo. Temos um triângulo retângulo deste gênero. Então, temos um triângulo retângulo em que o ângulo formado é este de 60 graus, tá bom? Em que este ponto aqui é o ponto A, este ponto aqui é o ponto D e este pode ser o ponto E. E eles nos dizem que o ponto AD já temos 5 centímetros, então 5 centímetros. O que nos falta aqui é descobrir o valor do ponto ED. Então, nós queremos o ponto ED. Use uma das relações trigonométricas que este aqui, o ângulo, é um cateto oposto a esse lado. Se é um cateto oposto, é seno, não é? De alfa vai ser igual a cateto oposto pela hipotenusa. Sendo assim, o seno deste mesmo ângulo vai ser igual. O cateto oposto vai ser aí o valor da incógnita, 5. Nesse caso aqui tem que ser 60, né? 60 graus. Sobre a hipotenusa, que é 5. Seno de 60 graus, quanto é que ele vale? Ele vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a isto ao x sobre 5, não é? Se preferires, nesse contexto, você vai ter raiz de 3 sobre 5, está a dividir, passa desse lado, ele vai multiplicar, que é igual a isto aqui, a x, não é? Escondi aí uma parte, mas ok, estamos aí. Ok, isso significa que equivale a dizer o quê? Que eu vou ter aqui x, que é igual a 5, raiz de 3 sobre 2. Essa aqui é o meu valor inicial, mas verifica aqui no nosso exame que este segmento é o segmento DE, é o valor do segmento DE. Então, o valor do segmento DE vale 5, raiz de 3 sobre 2. Então, nos falta mais alguma coisa. O que nos falta? Eles querem um raio, então para o raio falta essa distância deste. Mas eles dizem alguma coisa sobre o ponto E e O. Dizem que o segmento EO é o ponto médio. Então, se é o ponto médio, é o centro que divide esta reta.
Se esta distância vale 5 raiz de 3 sobre 2, então essa distância também vai valer 5 raiz de 3 sobre 2, não é? O que me mete na seguinte teoria. Se eu tenho 5 raiz de 3, tudo isso aqui sobre 2, vou ter aqui a distância deste ponto para este vai ser vezes, não é? Ou simplesmente não coloque vezes, simplesmente diga isto tudo vezes 2, tá bom? Que é duplicando o quê? A distância. Vais duplicar a distância, então fica vezes 2. Sai este com este, ficando 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 é o valor do meu raio. 5 raiz de 3 é o valor de raio, tá bom? Então vamos ter aqui a opção correta, sendo a opção D. É assim como poderias pensar no exercício número 1. Entende-se também que o exercício número 1 já estavam a pegar aí pesado com vocês, mas é assim como nós poderíamos trabalhar esse senhor. Vamos já arrebentar primeiro, usando as razões trigonométricas, achando assim o valor do segmento DE. E de seguida, como este é o ponto médio, então significa que esta distância para aqui era aí 5 sobre 3, então temos que duplicar o quê? A distância. Duplicar um número é multiplicar ele por 2. Multiplicando por 2, vamos acabar tendo este valor aqui. Dito isto, vamos para o próximo número. Deixa eu dobrar aqui a minha folha, vamos para o próximo número. O que me diz aí o próximo número? O próximo número diz-me, usando a notação científica, o número 0,005 pode ser escrito. Notação científica. Primeiro, para você ter uma notação científica, você precisa ter n vezes o 10 elevado a um certo expoente. Partindo desse princípio, então nós vamos entender que, para a notação científica, este valor de n é um número inteiro, tá bom? Então, o número inteiro aqui, capaz, é o 5. Então, vai ficar 5 vezes o 10 elevado aqui, vais passar a vírgula quantas vezes para trás? 1, 2, 3. Então, elevado a menos 3. Simples assim. A opção correta tornaria-se a opção A. Bônus. É uma questão de bônus isso. Vamos para o número 3. Já estamos aqui no número 3. O que se diz aí? O número 0,2 elevado a menos 3 pode ser escrito da forma seguinte. Então, tenho 0,2 elevado a menos 3, tá bom? A menos 3. O que significa isto? Significa que este número, posso primeiro transformar ele em uma fração, ficando 2 sobre 1. Quantos zeros tem depois da vírgula? Um zero, fica aqui 0. Tudo isto elevado a menos 3. Já que sabemos que o expoente negativo, não podemos ter o expoente negativo, vamos transformar o expoente negativo em um expoente positivo, que ficará 10 sobre 2, tudo isto elevado a 3, que significa que vou ter 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 dá 125. 125 é a minha resposta, que é aquela multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, vamos procurar aqui a opção que diz 125. E 125 encontramos na alternativa A. E assim nós arrebentamos de todas as maneiras. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, o que me diz? Tenho aí, se 3, não é? Ok, vamos marcar aqui, número 4. Desculpa. Se 3 sobre 7 de um certo valor são, então, se 3 sobre 7 de um certo valor são 165, quanto corresponde 4 sobre 5 do mesmo valor? Então, queremos saber nós quanto corresponder se 4 sobre 5 deste mesmo valor. Então, vai ser aí um x, né? Então, eu uso a regra 3 simples para arrebentar com essa questão. Então, isto significa que vou ter aqui 4 vezes, ou seja, 4 sobre 5 vezes o 165, que vai ser igual a 3 sobre 7 vezes o x, não é? Vezes o x. Então, vamos trabalhar aí um pouco a multiplicação, não é? Neste caso, eu vou ir de forma imediata, né? Então, pegue aí a sua calculadora e já vai calculando isto para verificar, né? Então, essa multiplicação, primeiro, aqui como tenho um numerador com numerador, a sua multiplicação vai dar um valor aproximadamente a 660, não é? Um valor 660 sobre 5, que é igual a 3 sobre 7 vezes x, passo a passo mesmo. Então, aqui vai ser igual a divisão, não é, desses dois números, vai dar 132, que é igual a 3 sobre 7 vezes o x. Porém, esse número aqui está a multiplicar, não é? Se ele está a multiplicar e passa para este membro, ele vai virar aqui e vai dividir, que é igual a isto ao
ao x. Dito isso, vou ter aqui 132, não é? Vezes 7 sobre 3, que é aquela teoria que na divisão de duas frações mantém a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ser igual a x, onde eu vou ter a multiplicação de 7 por este valor, vai ser 924 sobre 3 igualado a x. Então isto aqui quer dizer que vai ser 308 igualado o quê? A x. Claro, você deve estar se perguntar aí, usaste calculadora? Usei, não é? Eu sou humano, afinal de contas, eu faço cálculos, não cálculos muito rápidos assim, mas aí, está aí a resolução. Então, marque a opção que diz 308. Estou certo de que entendeu e já arrebentamos. Então, vamos marcar aqui a nossa opção que diz-nos este valor de 308. A alternativa correta torna-se B, não é? Torna-se B. Então, neste caso, continuando aqui com o nosso exame, vamos para o número 5. Então, o que nos diz aí o número 5? Número 5. Para economizar aqui as minhas folhinhas, vai ser raiz de 75 mais raiz de 3. Assim, vamos pensar aí juntos, né? Então, primeiramente, o que nós podemos fazer é o MDC de 75, ou seja, 75, o MDC dele vai ser o número que menor divide, senhor, o MDC, o menor divisor comum. O número que menor divide, senhor, é o 3. E o 3 vai dar um número de 25. 25 por 5 vai ser 5. 5 por 5 vai ser 1. Assim. Então, significa que o índice aqui, como é 2, vou agrupar esses dois termos ao quadrado. Que me dá raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. Mais raiz de 3. O que me dá isto, 5 raiz de 3 mais raiz de 3, tá bom? Entende-se que o número que estiver elevado ao quadrado é este que sai para fora, não é? Então, vai ser 5 mais 1 raiz de 3. Então, neste caso, vamos manter as partes iguais e trabalhar as diferentes. Existe um aqui, que me dá 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 é a minha opção correta. Então, fica isto aqui, a opção A. Muito bem, número 6. Número 6. 6. Fica isto, 17, 3 mais 1. Aqui sobre 1, em que temos aqui o 5 de 1 menos, não é? Então, vamos aqui adicionar aqui. Fica isto 13, não é? Deixa eu escrever um número um pouquinho grandinho. 3 menos o 1, que está sobre o 1, que também está sobre o 5. E aqui vem uma adição de 1, não é? Então, vamos lá. Vamos trabalhar esta expressão. Primeiro, vamos fazer MMC para aqui, MMC para aqui, não é? Então, o MMC daqui vai ser 5. E aqui vou ter aqui 1. Então, o MMC daqui também vai ser 5. E aqui eu vou ter o 1. Então, significa que aqui eu vou ter 17, não é? Sobre 3, mais 1, sobre, não é? Vai ser 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5, 5, não é? E vou ter aqui menos 1. Tudo isto por 5, mais o 13 sobre o 3 menos o 1 sobre o 1, que aqui eu vou ter aqui 5 vezes 1, 5 vezes 1, já me dá isto 5, não é? 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 1, não é? Mais 1, tudo isto aqui por 5. Então, vamos continuar. O que quer me dizer que vou ter 17, não é? Sobre o 3 mais 1, o que aqui me dá 4, não é? Então, vou ficar aqui com 4 sobre 5, mais o 13 sobre o 3 menos o 1 sobre o 1, o que me dá aqui é o número 6. Vou ter 6 sobre o 5. Continuando, vai ser isto, 17 sobre 3 mais 1. Aqui nós temos aquele ditado que diz que na divisão de duas frações, vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que fica isto, 5 sobre o 4, não é? Então aqui vou ter mais 13 sobre o 3 menos, não é? Aqui também mesmo conceito, vou ter 1 vezes o 5 sobre o 6. Continuando aqui, vou continuar deste lado, vai ser 17 sobre, não é? O 3 mais 5 sobre o 4, não é? Que isto aqui vai ser mais, continuando desse jeito, vai ser 13 sobre o 3 menos o 5 sobre o 6. O que abre espaço novamente para o MMC, não é? O MMC daqui vai ser 4, aqui 1, daqui vai ser 6 e aqui 1 também, né? O que isto me dá, não é?
4 vezes o 3, primeiro 17, e dá-me aqui o 12, mais 5, tudo isto por 4. Então, vou ter aqui mais o 13 sobre 6, aqui, esse 6 vezes o 3 dá-me o 18, não é? 18 menos 5, tudo isto sobre o 6, assim que é. Continuando aqui o problema, vou ter 17 sobre, não é? Vamos ter aqui o 17 sobre 4. Vou ter aqui mais o 13 sobre o 13 sobre o 6. Aplicando o conceito novamente, não é? Na multiplicação de duas frações, mantemos a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda. Então, vou ficar aqui com 13, não é? Vezes o 6 por 13. Só isto. Simplifica, que isto aqui acaba tendo 4 mais 6. 4 mais 6 dá isto aqui o quê? 10. Então, 10 é a minha solução deste problema. É só procurar aí onde vem 10 já, né? Então, 10 eu tenho na opção B. Marcar a opção B e já sai sorrindo. Passando para a questão número 7. Então, 7. Nós temos aqui uma expressão que deve ser simplificada, não é? Pede-nos para simplificar essa expressão de x à quarta, y menos 2x ao cubo, y ao quadrado mais x ao quadrado, y ao cubo. Ok? Então, sobre o x à quarta, y menos x ao quadrado, y ao cubo. Assim, presta bastante atenção na simplificação desse senhor aqui. Fica assim, eu vou evidenciar aqui alguns termos. Vou evidenciar o xy. Vou ficar com xy quadrado por y, tá bom? Vou abrir aqui. Já que aqui evidencia o x ao quadrado, vou ficar simplesmente com x. Já que aqui evidencia o y, aliás, vou ficar com x ao quadrado. Já que evidencia o y, fico só com x, menos o 2, evidencia o x ao quadrado, então vou ficar com x, né? Sai 2x para cá fora, fico com x. Evidencia um y, vou ficar com y, não é? Mas aqui vou ficar simplesmente com y ao quadrado. Por quê? Era x ao quadrado, é este que foi evidenciado. Os y ao cubo é o... Tirei um dos y, fica y ao quadrado. Está claro isto? Sobre. Aqui mesmo o conhecimento, vou ficar com x ao quadrado por y. Então, vou vir aqui, que fica x, não é? Ao quadrado, já que tirei o y, fica só isto. E aqui vou ficar com y ao quadrado também, porque o x ao quadrado já foi evidenciado aqui. O que permite simplificar, Então, isto aqui significa, não é? Aqui eu vou usar duas notações, dois casos notáveis. O primeiro deles é este, que o a, não é? O a menos b ao quadrado, e o outro, que aí vou usar aqui no denominador, vai ser o, né, o a, não é? Menos o b vezes o a mais o b. Isto significa que, não é? Esta notação científica significa que é a ao quadrado menos o b ao quadrado, não é? Ficou meio curto o espaço aí, mas é este o conceito. Então, o que significa isto? Significa que aqui em cima eu vou ficar com x ao quadrado, não é? Menos o y ao quadrado sobre, não é? Aqui embaixo que eu vou ficar com essa notação científica, vou ficar com... Não, aliás, isto aqui tudo, desculpem, isto aqui tudo tem que vir ao quadrado, não é? Porque é esta notação científica que estamos a usar, tudo ao quadrado. Então, aqui embaixo, já que esse senhor se encontra nesse estado, não é? Se encontra nesse estado, vamos transformar ele para este estado, em que eu vou ter aqui o x menos o y vezes o x menos o y. Simplesmente isto. Então, o que me permite aqui no numerador ficar com x menos o y vezes o x menos o y sobre o x menos o y vezes o x menos y. Então, significa, não é? Significa, aqui tem que ser x mais o y, Significa que vou simplificar este termo com este termo, que acaba ficando com x menos y sobre o x mais y, não é? Então, esta aqui seria a minha expressão simplificada. Uso de casos notáveis apenas, que ficaria aqui, não é? A opção que me dita isto é a opção A. A alternativa correta ficaria sendo aí A. Então, vamos para o número 8. Se para cada 100 atletas, 45 são mulheres, 45 são mulheres, não é? Mulheres. A razão entre o número de mulheres e o número de homens. Então, nós queremos aqui a razão. A razão é a divisão, não é? Entre o número de mulheres sobre o número de homens, não é? Então, a razão do número de mulheres sobre o número de homens. Se 45 já são mulheres, então vai ficar com 45 de mulheres, né?
e dizem que se para cada 100, então nesse 100, 45 sendo mulheres, vamos subtrair 45 dos 100, e que ficando simplesmente o número dos homens. Então, neste caso, vou ficar simplesmente, não é, com o valor correspondente a 65, não é? Que é só aqui ter o número de mulheres, a subtração entre esses 100 com o número de mulheres vai ter aqui um número de homens. Então, como isto é uma redução da fração, divide aqui por 5 e aqui por 5. Então, a divisão de 45 por 5, a divisão de 45 por 5 dá 9 e a divisão de 65 por 5 vai dar aqui 11, não é? Então, 11 seria a sua resposta correta, ou seja, 9 sobre 11, né? Estou a dizer 11 aqui, 9 sobre 11. É assim como você arrebentava essa questão, que eu considero um bônus, não é? É um bônus isso. Vamos lá virar aqui o nosso exame, não é? Vamos virar o nosso exame. Então, vamos para o número 9. Isso nos leva a tudo culminar no número 9. Aí está o nosso número 9. O que se diz aí no número 9 é que a redução de uma fotografia retangular tem. Primeiro é que o número 9 já nós temos aí uma figura, não é? Geométrica de 4 lados, que é um retângulo. Tem 5 centímetros de comprimento, então o comprimento já vale 5 centímetros. Este é o comprimento e esta aqui é a minha largura, né? Aliás, este é o meu comprimento, não é? O comprimento é a distância, esta distância aqui, que é o comprimento, vai ser 5, e a minha largura é esta, não é? Esta é 5. Então, significa isto, permita-me aqui desenhar novamente. Então, dentro dessa figura geométrica de 4 lados, não é? Temos aqui o comprimento e temos a largura. Eles nos dão um comprimento que vale 5 centímetros. Então, nos falta descobrir esse valor. Então, temos aqui também, de comprimento, a original da mesma fotografia mede 20 centímetros. Então, eles ainda nos dão uma figura original da mesma fotografia. Então, essa figura original da mesma figura, dizem que o comprimento, não é? Este comprimento equivale a 20 centímetros. E a área dessa figura, toda a área, já vai valer aí 500 centímetros quadrados. Qual é a área da fotografia reduzida? Então, nós queremos saber a área desse senhor, não é? O que nós temos aqui a chance de descobrir é a largura desse senhor, da área da figura da fotografia maior. Podemos descobrir esse fator. Como? Já sabemos que a área de um retângulo é igual ao comprimento vezes o que? A largura. Então, a área deste mesmo retângulo, o comprimento já que é 20, e a sua área é de 500, não é? Já devia ter substituído aqui, ficando 500, que é igual a 20, vezes a largura. Nesse caso, vou ficar com 500, que divide por 20, que é igual a largura. Então, 0 com 0, vou ficar aqui com 25, que equivale à largura. Esse fator aqui é da largura da nossa fotografia maior, que equivale a 25 centímetros. Então, para o efeito de cálculo dessa fotografia reduzida, nós precisamos da largura desse lado. Porém, nós desconhecemos essa largura, que é o quê? Que ficaria a área desse senhor, ficaria aqui, não é? O comprimento vezes a largura. Estamos a falar da fotografia reduzida, ou seja, a fotografia menor. E esta aqui estamos a falar da fotografia maior, tá bom? Assim, vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou achar, primeiro, para eu facilitar no cálculo, posso achar a razão da redução. Como é que vou achar essa razão da redução? Vou achar aqui a razão da redução, tá bom? Vou achar aqui a razão da redução. Como? A razão da redução é só pegar este comprimento dividir por este, que seria 20, que divide por 5. Então, isto aqui acaba me dando aqui o 4, não é? 4 é a razão da minha redução. Ou seja, para a redução desses 20 para 5, eles dividiram o 20 por 4. Então, é a razão da minha redução. Então, nesse contexto, significa que eu também posso achar a razão da redução deste espaço aqui, tá bom? Que é simplesmente pegar o 25, nesse caso, é simplesmente pegar o 25, que você vai pegar aí o 25 e vai dividir ele por 4. Então, nesse contexto, você já tem o valor da largura, que é a nossa razão da redução. Então, nesse contexto,
Nesse contexto, você tem um valor aproximadamente a 0,25. Esse 0,25 corresponde à nossa largura da fotografia reduzida, que fica 6,2025. Então, já achamos a razão da redução da fotografia da largura, não é? Que esta aqui era a razão da redução do comprimento. Então, dito isto, a área de não é? De um retângulo é igual ao comprimento, que vale 6,25, vezes a largura, e a largura ele vale quanto? Vale 5. Então, a área desse senhor aqui vai ser igual a 31,25 centímetros. Então, é assim como nós poderíamos achar a área do triângulo, não é? Não do triângulo, mas do retângulo da fotografia reduzida. Este é todo o pensamento que nós tivemos aqui. Primeiro passo, achamos o comprimento, a largura, não é? Da fotografia maior. Segundo passo, achamos a razão da redução do comprimento. E depois disto, com essa razão da redução, dividimos o 25, não é? Que é o comprimento, para podermos descobrir o comprimento da fotografia reduzida. E por fim, aplicamos tudo na fórmula e achamos este valor. E a nossa opção mesmo acaba sendo D, não é? Exercício meio complicado este, mas é isto que se faz, não é? Vamos para o número 20. Quer dizer, já o número 20 ainda não, né? O número 10. Estou a me complicar aqui. É correto afirmar que Z é união com Z positivo, que parte de zero dá um Z negativo. Não é verdade isso. Então, a interseção entre os números racionais negativos que partem de zero com os números reais dão números reais, que também não é verdade. Por quê? A interseção desses dois valores aqui, poderíamos ter, no mínimo, os próprios números, não é? Os próprios números irracionais que partem do zero. É a interseção, não é? Que são os valores que se tornam iguais esse nosso conjunto, assim que é. A opção D, que é união com os números irracionais, vão dar aí os números irracionais também, que também não é verdade, não é? Que também não é verdade isto. Então, por quê? A união, não é? De dois conjuntos, por exemplo, o conjunto dos números racionais com os irracionais tinha que dar o mesmo conjunto. Está claro? Vai dar o mesmo conjunto. Então, nesse caso, analisamos que A, C e B e D estão errados, então ficamos com a opção B, sendo ela a correta. A união deste senhor dos números racionais positivos com o zero, em união com os números racionais positivos novamente, vai ser igual aos números racionais positivos que partem do zero. Essa é a única resposta que está mais do que clara aqui, tá bom? Temos aí o número 11. Efetue e simplifique o resultado da expressão. Infelizmente, por conta deste erro cometido neste ponto, eu não vou resolver este exercício, tá bom? Tentei aí deduzir qual que poderia ser o meio necessário para chegar à solução, mas não deu, porque aqui eles falharam no índice, menos 14, né? Aí já não dá para deduzir que... Dá para deduzir que este menos 1 talvez viria aqui sendo aqui um negativo, né? Porém, por estes fatores, eu não irei resolver esta questão. É uma questão que, para mim, deviam mesmo anular logo de cara. Devia ser anulada por conta do erro só, deste erro só, caso eles não tenham oferecido a correção dentro da sala de aulas. Mas sim, talvez se considerar alguns fatores, pode chegar aqui a solução. Porém, eu vou pular só. Número 12. Na figura ao lado, o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Identifique dois pares de ângulos congruentes e as suas medidas de respectivos ângulos. Primeira coisa, foque-se nisto. Ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos iguais, tá bom? São os ângulos iguais. Então, significa isto que o segmento CDE tem um ângulo de 70 graus. Então, o segmento CDE tem um ângulo de 70 graus. E o outro par poderia ser este ângulo aqui de 70 graus também, que seria o segmento FAB, não é? Então, o segmento FAB também tem que ter 70 graus, porque são ângulos congruentes, ângulos iguais. Só isto e você já arrebentava essa questão. Vamos para a próxima questão, que é o número 13. Diz aqui: seja dado o círculo dividido em partes iguais, que percentagem é representada pela parte tracejada. Queremos a percentagem da parte
tracejada. Primeira coisa, nós temos aqui quantos círculos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos 8 metades dentro desse círculo. Então, se nós temos 8 metades, queremos a parte tracejada. A parte tracejada é 1, 2, 3, 4. E a parte que não foi tracejada, 1, 2, 3 e 4. Então, isto é a metade da metade, que simplesmente significa 50%. Eu sei que você acertou isso. Se não acertou, também eu acho que já estavas a brincar mal neste ponto, não é? Mas, para mais aqui, vamos continuar, não é? Para nós, vamos continuar a arrebentar isto, quer dizer, arrebentar com o número 14. A razão de semelhança entre dois polígonos é, não é? A razão já dizem que é 4 por 3. Se o perímetro do menor é de 24 centímetros, o perímetro menor, que é perímetro 2, nesse caso, vai ser 24. Qual será o perímetro do maior? O perímetro maior é o perímetro 1. Então, nós temos uma teoria sobre isso, quando se fala de razões, não é? De dois perímetros, de dois triângulos retângulos. Estou um pouco gago hoje, né? Mas quando se fala de dois triângulos retângulos, a razão de semelhança dos seus perímetros diz que perímetro 1 tem que ser dividido pelo perímetro 2, vai ser igual ao R, que é a nossa razão de semelhança. O perímetro 1 é o perímetro maior e este é o perímetro menor. Então, vou ficar com o perímetro 1, que é o nosso perímetro maior, sobre 24, sobre a nossa razão, que é de 4 sobre 3. Daí é só efetuar os cálculos e já arrebentas, que ficarias com o perímetro 1, que é igual a 4 sobre 3 vezes 24. O P1 vai ser igual a 4 vezes 4, 12, vai 2, não é? Vai 1, fica 2. 4 vezes o 2 fica 8, mais 1, 9, sobre 3. O perímetro 1 vai ser igual, não é? 4 vezes 4 dá 16, né? 16. Vai 1, vou ficar com 6. Então aqui tem que ser 6. Então isto aqui, a divisão desses dois senhores significa que vai dar 30, 32. Então 32 é o valor correto para este tipo de pensamento. Então vamos ficar aí com a opção B. Aqui no número 15, eles somente querem a fórmula para o cálculo do volume de um cone de revolução. Esta fórmula é a opção D apenas, não é? Então, nós temos aí o número 16. Número 16, se fosse que você está na sala de exame e quer buscar a resposta, já que esses dois intervalos aqui, ambos são fechados, já poderia chutar que é B, não é? Mas nós aqui vamos calcular. Por que B? Porque ambos os extremos estão fechados. E os meus dois extremos também estarão o quê? Fechados. Simplesmente isso. Mas vamos aqui calcular, que é para deduzir de forma coerente, não é? Quais são as soluções? Assim, menos 2 menor ou igual que menos 2x, não é? Mais 1 sobre menos 3 menor ou igual que 1. Aqui, primeiramente, você vai separar essas equações em duas equações. A primeira equação vai ser menos 2 menor ou igual que menos 2x mais 1, tudo isso sobre menos 3. A segunda equação, menos 2x mais 1 sobre menos 3 menor ou igual que 1. Separa isto em duas equações. Depois disso, a segunda etapa desse senhor é ter aqui o menos 2, não é? Vezes o primeiramente. Ou primeiramente, para a nossa equação, podia ter menos 2x mais 1 sobre menos 3, não é? Esse sinal é só mudar ele, não é? Que neste contexto, agora ele é menor. Vai ficar maior ou igual que menos 2, tá bom? Assim, que todos esses valores têm que ser menores ou iguais. Então, se precisam ser menores ou iguais, ele é maior ou igual. Assim, facilita-te muito esse pensamento. Ok, voltando aqui ao nosso cálculo, vai ser menos 2x mais 1. Isto aqui, não é? Porque esta minha base é negativa. Então, esse sinal terá que mudar de posição. Quando o quê? Quando eu fizer o meu MMC, que vai ser aqui menos 3. Então, ele terá que mudar de sinal. Então, vai mudar de sentido, que ficará menor ou igual. Este vezes este dá menos, dá 6, não é? 6 positivo. Mas, lembrando que quando a base é negativa, este senhor aqui muda de sentido. Então, isto aqui vai ser menos 2x, não é? Menor ou igual que 6 menos 1. Em que o menos 2x vai ser menor ou igual aqui a 5. E também lembrando que quando o coeficiente da incógnita é negativa, multiplicamos tudo por menos 1, onde 2x também muda de sentido agora, menor ou igual
que menos 5. Onde o x vai ser menor ou igual que menos 5 sobre 2. Calculando a nossa segunda equação, mesmo contexto, vamos multiplicar aqui por 1, é aqui menos 3, não é? O MMC neste caso. Neste caso, vou ter menos 2x mais 1. Este senhor aqui também muda de sentido, que ficará maior ou igual a menos 3, tá bom? Aí talvez fique a pergunta, por que que já não temos aqui o denominador, não é? Significa que o denominador ele já é comum. Quando o denominador é comum, ele é eliminado. Ou seja, aqui vou ficar com menos 3 e aqui também menos 3. Ele é comum, então já vou eliminar eles, tá bom? O que me dá aqui a possibilidade de ficar com menos 2x maior ou igual que menos 3 menos 1. Em que o menos 2x vai ser maior ou igual que menos 4. Lembrando que aqui temos que multiplicar por menos 1. Em que vai ficar isto 2x maior ou igual a 4. O x vai ser maior ou igual a 4 dividido por 2. Em que o x vai ser maior ou igual a 2. Assim nós já temos as nossas duas soluções. Primeiro passo, represente isto na reta graduada, não é? E aqui nós estamos à busca de quê? De que tipos de valores? Valores... Desculpe-me, aqui esqueci de fazer uma coisinha, né? Acho que observaste que eu não mudei de sentido deste senhor aqui. Que ele devia mudar aqui, não é? Ele devia mudar aqui. Mas mudar por quê? Porque multipliquei por menos 1. Aí ele é maior, multipliquei por menos 1. Tem que ficar menor. Tem que ficar menor e tem que ficar menor. Este foi o erro que eu cometi aqui. Então, eu estou à busca de valores, não é? De um intervalo fechado, que são valores maiores ou iguais. Estes valores ficam à direita. E neste contexto, eu estou à busca de valores que são menores ou iguais. Esses valores ficam à esquerda. Então, vou fechar esse extremo. Então, quando se trata de um sistema, não é? Que temos aqui uma equação composta, então nós temos que temos que achar as soluções de cada equação de forma individual e a sua solução vamos representar achando a interseção dos dois gráficos, que nesse caso o x tem que pertencer a um intervalo fechado de menos 5 sobre 2 e o 2 fechado. É aquela alternativa que eu disse que era só chutar, não é? Que é a alternativa B. Vamos para o número 17, sem mais demoras, vamos para o número 17. Tornar o vídeo curto possível. Então, 17, nós também continuamos com o sistema de 1 sobre 2x mais 11 menor que o 8, em que o 5 menos 2x vai ser menor ou igual que 9, não é? Então, nesse contexto, é só continuar aí a resolver o sistema de forma tranquila. Aqui, primeiro vou simplificar, em que eu tenho x sobre 2 mais 11 menor que 8, simplifiquei. E aqui vou ter aqui menos 2x menor ou igual que 9 mais 5. Por quê? Este passa para este membro, né? Então, ele vai, na verdade, ele vai subtrair, tá bom? Vai subtrair. O que me dá aqui o valor, não é? Vou ter que fazer o MMC aqui. Pois eu tenho 2, então vai ter que ser 1 e vai ter que ser 2, vai ter que ser 2. Aquele conceito em que quando o MMC, não é? Quando toda a base é igual, podemos eliminar a base. Ficando aqui x mais 2 vezes o 11, 22, menor 2 vezes o 8, não é? 8 mais 8 vai ficar aí o 16, não é? 16, tudo isto por 2 e aqui também por 2. Já posso eliminar isto, não é? Aqui embaixo vou ter menos 2x menor ou igual que 4, não é? Então, dito isto, vamos aqui que vou ter aqui x menor que 16 menos 22. E aqui embaixo eu vou ter aqui, não é? Multiplicando por menos 1, vou ter 2x, muda de sentido desse senhor, que ficará maior ou igual que menos 4, assim. Deste modo, vamos terminar isto tendo x menor, a subtração desses dois termos, vou ter aqui menos, do 22 tirar o 16, vou ter aqui um menos 6. Ok, x vai ser maior ou igual que menos 4 dividido por 2, em que já sei que este x já tem o seu valor definido. Este, sendo maior ou igual, vou ter aqui menos 4 que divide por 2, não é? Este já tem o seu valor definido, então o x vai ser maior ou igual que menos 2. Conforme eu já disse no exercício anterior, quando é uma equação, não é, linear composta, nós temos que representar a solução achando a sua interseção. Para este é um intervalo aberto e para este é um intervalo fechado. Porém, para este nós queremos valores menores. E os valores menores ficam à esquerda. Para este nós queremos valores do quê? Maiores ou iguais, não é? Então nós queremos valores maiores, também ficam à direita, não é?
ficam à direita, que é uma coisa assim, menos 6, menos 2, acabei sujando. Este aqui é um intervalo aberto à esquerda e este aqui é um valor, é um intervalo fechado à sua direita. Ou seja, para este caso, nós não encontramos a interseção. Se nós não encontramos a interseção, significa que a minha solução é um conjunto o quê? Vazio. Então, é um conjunto vazio, ficando, não é? A opção D não é um conjunto vazio necessariamente. Por quê? Isto aqui nós estamos a falar de inequações. Então, se são inequações, não pode ser um conjunto, mas se é vazio só, tá bom? Número 18. O número 18, eu vou te explicar ele de forma rápida e dinâmica. A opção correta mesmo torna-se A. Por quê? Pega a equação de cima, e na equação de cima, no lugar de x vais colocar 2, mas no lugar de y vais colocar 2, isso aqui dá 4. Então 4 é igual a 4. Então já está. A opção correta torna-se A. Por quê? Nas sistemas de duas equações de duas incógnitas, quando você estiver no exame, é só procurar aqui uma das opções que, pegando uma das equações aqui, vai satisfazer a condição do quê? De igualdade. Só isto, não precisamos calcular isto, não precisamos nem tão um pouco. Então vamos ser dinâmicos. Eu quero ser dinâmico agora. Então, número 19. Se diz que numa pesquisa feita na cidade de Beira, constou-se que num universo de 200 jovens, o universo corresponde a 200, 20 tem casa própria. Então, aqui tem casa própria, são 20. 16 tem casa própria e carro próprio. Então, este tem casa própria e o carro próprio, não é? Casa, carro próprio. Então, eles são um total de 16. Então, 26 não tem casa nem carro próprio. Então, este é o valor de N, que nós vamos ter aqui, o 26. Determine o número de jovens que tem somente carro próprio. Então, nós queremos aqui os indivíduos que têm o carro próprio, não é? É assim. Então, isso, vamos formar aqui um diagrama rapidinho. O diagrama em que o universo vai ser 200, não é? Aqui nós temos os que têm a casa própria, e aqui nós temos o que tem o carro próprio, não é? E aqui nós vamos ter a interseção dos dois, que é 16, e aqui nós vamos ter o 20, e aqui nós vamos ter aqui o x, e aqui vamos ter o 20, o 26. Já distribuímos aí os dados. Este N é o 26, pois ele não pertence a nenhum desses dois senhores aí. O que isso quer me dizer? Já que eu quero achar este senhor aqui, é muito fácil. Primeiro, vou ter que subtrair aqui o 20 por 16, que vou ter 4. Vou usar o 4 para os meus cálculos, que fica assim. A soma de tudo, que vai ficar 4, mais 16, mais x, mais 26, que tudo isso tem que dar 200. Simplesmente, a soma daqui vou ficar com 20, quer dizer, 20 mais x, mais 26, que é igual a 200. Então, o x vai ser mais a soma desses dois valores, que vai dar aí o 46. 46 por 200. Aqui, x vai ser igual a 200 subtraído por 46, onde o meu x vai ser 154. 154. Diagrama de Venn não precisa ser um problema para ti. Diagrama de Venn não precisa mesmo ser um problema. Vamos para o número 20. Diz aqui, seja dada a equação, não é? Seja dada a equação paramétrica, temos aí x ao quadrado mais kx menos k mais 3 igual a 0. Qual é o valor de k de modo que a soma das raízes seja igual a 7? Já nos disseram que a soma, não é? A soma, que é o S, tem que ser igualado aí ao quê? A 7. Então, o que isso nos diz? Nos diz que, para termos aí a soma das raízes, é só considerarmos que a soma é igual a menos b sobre o a. Simplesmente isto. Extrai aqui os valores de a e b. O a é 1, não é? O b, nesse caso, é k. E o c é menos k mais 3. Então, nós somente queremos o valor de b. Então, a soma sendo 7, e o valor de b vai ser menos k, e o valor de a 1. Então, significa isto, que vou ter aqui 7, que é igual a menos k. Multiplica por menos 1, vai ser menos 7, que é igual a k. Menos 7 igual a k. Menos 7 igual a k. Que nem precisava de emagrecer por causa deste senhor. Temos aqui um quadrilátero, ele tem duas diagonais, que é o quê? Um quadrilátero é isto, não é? Uma figura geométrica com 4 lados. O que é uma diagonal? É a linha que atravessa o centro do vértice para um outro vértice, este vértice para este. Então, deste vértice para este. Então, são quantas diagonais? 1, 2, diagonal. Acabou. Vamos para o próximo número. O próximo número pode já nos dar um bailado aí, não é?
que é uma equação biquadrática, mas não vamos permitir que ela nos dê um bailado. Vamos agilizar com ela e arrebentar este exame já já. Então, x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igualado a zero. Como é que nós vamos terminar essa resolução? Assim, primeiramente, nós vamos transformar isto aqui numa equação quadrada. Vai ficar x ao quadrado elevado a 2 menos 13x ao quadrado mais 36 igualado a zero. Então, nesse contexto significa que vou dizer seja o x ao quadrado igualado ao meu t. Então, no lugar de x ao quadrado, vou ter t. Fica t ao quadrado menos 13t mais 36 igualado a zero. Vamos calcular o delta. Delta vai ser igual a menos 13 ao quadrado menos o 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 36. Delta vai ser igual vamos lá aqui, 169, não é? Menos, não é? Que o meu valor de C é positivo. Então, vamos lá. 4 vezes 36 já dá 144. E o delta vai ser igual a 25. Neste contexto, vamos calcular o nosso T1 e o nosso T2, que fica menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. O que isto significa que menos B vamos extrair de nossa equação quadrada, que vai ser menos de menos 13, mais raiz de delta, que é 25, ou seja, mais ou menos raiz de delta, que é 25, 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, o T1 por T2 vai ser igual a 13, mais ou menos 5, sobre 2. Vamos separar isto. O T1 vai ser igual a 13, mais 5, sobre 2. O que me dá, aqui vou ficar com o 18 sobre o 2. 18 sobre 2 já dá um 9. O T2 vai ser igual a 13, menos 5 sobre 2. O que isto me dá? O 8, não é? O 8. E 8 sobre 2 vai dar aí 4. Então, eu já obtive os meus valores de T1 e T2. Neste caso, nós precisamos voltar para aqui, não é? E dizer se, não é? Se x ao quadrado é igual ao T. Neste caso, como nós temos dois valores de T, pode ser o T1. Então, no lugar de T, x ao quadrado, no lugar de T1, vamos colocar aí o 9. Então, vai ficar isto mais ou menos, não é? Mais ou menos raiz de 9. Onde o x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, significa que aqui vamos voltar a dizer se o x ao quadrado é igual ao T2. Então, nesse caso, x ao quadrado vai ser igual a 4, onde vai ser x é igual a mais ou menos raiz de 4. Que já sabemos que x vai ser mais ou menos o 2, não é? O que significa que a quantidade das soluções que eu tenho aqui, as soluções são 4, né? Em que x pertence a um conjunto de menos 3, menos 2, o 2 e o 3, assim. Então, são esses os valores. Mas aqui eles nos dizem uma coisa, o produto das raízes da equação. Então, eles querem aqui o produto. O produto é menos 3 vezes o menos 2, vezes o 2, vezes o 3. O que quer me dizer que vou ter aqui, este vezes este vai ser menos 6 vezes o 6. Isto, 6 vezes 6 dá menos 36. Então, menos 36 que é a nossa resposta. Que na verdade é mais 36, né? Que o menos e menos dá mais aí, tá bom? Então, esta é a alternativa correta. Vamos continuar aqui a trabalhar este senhor. Vamos para o próximo número. Temos aí o número 23. Temos o 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Isso nos lembra aqui que ax ao quadrado mais bx mais c, isto aqui sendo maior que zero. Ou seja, é uma equação quadrática. Então, vamos transformar isto numa equação quadrática de 3x ao quadrado menos 5x mais 2 menor que zero. Então, nesse caso, vamos calcular o nosso delta. O delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Caso não, também pode usar a soma e o produto, o meio da soma e o produto. O b vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 3, vezes o valor de c, que é 2. O delta vai ser 25, não é? Daqui para aqui eu vou ter aqui 12, 24. Então, vou ter 24, onde o delta vai ser igualado a 1. O que significa que x1 e x2 vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Em que o valor de b vai ser menos 5, não é? Menos da fórmula, e o menos
do próprio exercício, do próprio número, mais ou menos raiz de 1, tá bom? Sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A é 3 na minha equação. Então, vou ter aqui 3. Então, vou ter 5, não é? Vou ter aqui 5, mais ou menos 1, sobre 6, assim. Então, separando isto, o x1 vai ser igual a dizer 5 mais 1 sobre 6. Isto aqui já está claro que vai dar 1, não é? Já está claro que vai dar 1. Então, aqui o x1 também, o x2 vai ser igual a 5 menos 1 sobre o 6. Então, neste caso, já está claro que aqui vou ficar aqui com 4 por 3, não é? 4 por 6. A divisão, a redução disto por 2, também por 2, vai me dar 2 por 3. Que aqui nós trabalhamos bastante com a redução dos valores. Então, como é que eu vou representar a minha solução? Representa, primeiro, verifica o valor de A. O valor de A é positivo, então, com cavidade voltada para cima, em que os meus valores são aí 2 e 3 e 1. Então, que tipo de intervalo nós temos? Intervalo aberto nos extremos, pois estamos a seguir a ordem desse senhor aqui. Queremos que tipos de valores? Queremos valores que sejam menores ou iguais a 0. Valores menores ou iguais a 0 ficam aqui. E valores maiores ficam do lado de fora. O que significa que a minha solução vai ser x que pertence a um intervalo aberto de 2 até 3, que também vai estar aberto nessa extremidade de 1. Então, já sabemos que a minha solução tem que ser 2 e 3 e 1. Então, temos aqui 2 sobre 3 e 1, que a opção correta ficaria B. Este também já dava para chutar na sala do exame, né? Pois já é um intervalo aberto, então somente vamos procurar a opção que tenha os dois extremos abertos. Assim que é. Vamos aí ao próximo número. Vamos ao próximo número, que é o número 24. Muito bem, número 24. Temos aí 1 sobre 8, tudo isso elevado a x, que é igual a 32, não é? Então aqui vou ter 8 elevado a menos x, que é igual a 32. Vamos lá, 32 é a mesma coisa que dizer 2, que vai dar isto 16, não é? Por 2, que vai dar 8, não é? Que vai dar 8. E o 8 por 2, que vai dar aí 4. E o 4 por 2, que vai dar 2. E o 2 por 2, que dá 1. Então, neste contexto, significa que se eu vou fatorizar o 8, a fatorização do 8 é de 3 vezes, não é? Mas como eu tenho 32, então pode ficar 8 menos x, que é igual. A fatorização de 32 até o 8, eu tenho quantos números? 1, 2 e 3. Então, vou ter aqui o 8 elevado a 3. Caso não faça isso, a solução poderá não estar correta, né? Então, neste caso, eu vou ter aqui, quis dizer que 1, 2, 3, queria dizer aqui que eu tenho que ter 2, na verdade, elevado a 5, assim que é 2 elevado a 5. Então, neste contexto, você vai ter o 8, é a mesma coisa que dizer que tens 2 elevado a 3 elevado a menos x, que dá 2 elevado a 5, isto. Então, vais ter 2 elevado aqui a 3 a menos 3x, que é igual a 2 elevado a 5. Simplifica as bases, menos 3x vai ser igual a 5. Multiplica por menos 1, em que vais ter 3x, que é igual a menos 5, não é? Então, o x vai ser igual a menos 5 sobre 3. Então, é só procurar uma opção que nem esta e você já arrebentou a sua questão. Opção correta, a opção C, não é? Vamos para 25 no mesmo patamar, que já é uma equação também do mesmo estilo. Então, temos aqui 1 sobre 9 elevado a 2x, que é igual isto a 3 menos x mais 2. Então, nesse conceito, nós podemos ter aqui o 9 elevado a menos 2x, que é igual a 3 elevado a menos x mais 2. Aqui, nós sabemos que quando invertemos uma fração, torna-se o expoente o quê? Negativo. O que quer me dizer? O 3 é a mesma coisa que dizer 3 elevado a 2, que está elevado a menos 2x, que é igual a 3 de menos x mais 2, não é? Então, vou ter aqui 3, 2 vezes o 2, vou ter menos 4x, que é igual a 3 elevado a menos x mais 2. Pois aqui sempre o objetivo é igualar as bases, né? Para podermos ficar aqui com os nossos expoentes. Então, nesse caso, vou ter menos 4x, passa isto, vai ser mais x igualado a 2. Termos semelhantes. Então, vou ter aqui menos 3x, que é igual a 2, não é? Que é igual a 2. Então, significa que multiplicando por menos 1,
vou ter aqui 3x, que é igual a menos 2, onde o x vai ser igual a menos 2 sobre 3. Então, procura onde tens menos 2 sobre 3 e você arrebenta. É assim como você pode arrebentar com estas duas equações exponenciais. Então, nós temos aqui a nossa alternativa correta, sendo a alternativa C. Temos mais uma equação exponencial. Vamos deslizar, então. Então, seja aí o número 26, temos o 2x mais 2x menos 1, que é igual a 12. Nesse caso, eu tenho que ficar aqui com uma coisa parecida com esta. Tenho que ficar aqui com 2x, que é uma subtração que eu tenho aqui, tá bom? Então, vai ser mais 2 que divide por 2. Aqui mais 2x que divide por 2, que isto é igual a 12, não é? Pois aqui existe uma propriedade de potência aqui. Na divisão de duas potências com a mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes, não é? Então, neste caso, eu vou dizer seja t igual a 2x. Significa que onde eu tiver 2x, eu vou substituir com t. Então, t vai ser mais o t sobre 2 igual aqui a 12. Já nos remete isto ao MMC, não é mesmo? Já nos remete ao MMC. Vamos continuar aqui nessa ponta. Então, vamos ter aqui 2 vezes t, dá isto 2t, mais o t, tudo isto por 2, que é igual a 24 por 2. Sabemos que quando isto acontece, podemos ignorar o que? As nossas bases, ficando com 3t, que é igual a 24. Então, o t vai ser igual a 24 divisíveis por 3. E, consequentemente, isto me dará 8, não é? Me dará 8. Se eu já tenho aqui o valor de t, tenho que lembrar aqui, dizer se t, não é? Se t é igual a 2x, então o t é 8, que é igual a 2x. O 8 é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 3, que é igual a 2x. Simplifica as bases, onde vai ter 3 igual a x. Então, simplesmente isso. 3 igual a x. 3 igual a x é a nossa solução. Então, nós temos aqui a opção correta, tornando-se a opção A, não é? Vamos para o próximo número, que temos aí um logaritmo, tá bom? Nesse ano tivemos logaritmos, não é? Então, temos aí um logaritmo e vamos arrebentar com ele. Vamos arrebentar com ele. A câmera desfoca de vez em quando, mas não tem problemas, não é? Vamos trabalhar só. 28. Logaritmo de 8. Aqui, 4x menos 2. Menos o logaritmo de 8 de x mais 1. Tudo isto igualado a 0. Se bem me lembro, aqui temos uma propriedade aqui, não é? Que diz que na subtração de dois logaritmos, não é? Com a mesma base, vamos dizer que temos logaritmo de 4x menos 2, tudo isto dividido por x mais 1, na base 8. A propriedade diz que se tens o logaritmo de A, que divide por B, não é? Na base C, isto aqui vai ser igual ao logaritmo de A, na base C, menos o logaritmo de B, na base C. Simplesmente isso. É isto que acontece aqui. Já que é subtração, então vamos transformar essa subtração numa divisão. Isto aqui vai ser igual a do quê? A 0. Definição do logaritmo, 8 elevado a 0 vai ser aqui. 8 elevado a 0 vai ser igual a 4x menos 2 sobre o x mais 1, tá bom? Sabemos aqui que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, vamos ter 1, que é igual a 4x menos 2 sobre x mais 1, tá bom? Nós entendemos que aqui aplicamos a definição do logaritmo, que é este elevado a este que vai dar este. Simplesmente, faça um círculo. Simplesmente. Então, neste caso, vou ter que passar este para cá, tornando x mais 1, que é igual a 4x menos 2. Pois sabemos que este está a dividir, quando passa para cá, ele vai multiplicar, mas não muda coisa alguma. Então, vou ter x menos 4x, que vai ser igual a menos 2 menos 1. Então, neste caso, vou ter menos 3x, que é igual a menos 3. Onde vou multiplicar aqui por menos 1, ficando com 3x igual a 3. O x vai ser igual, não é? A 3 por 3. 3 que divide por 3, onde o x vai ser igualado a 1. X igual a 1 é o valor do nosso logaritmo, não é? Às vezes o vídeo perde a qualidade aí. Então, vamos ter aí o valor em que diz que x é igual a 1. Então, nós já arrebentamos com esse logaritmo. Vamos para o próximo número, em que nós também temos uma expressão logarítmica, 29. Então, nós temos aqui 1 sobre 2 do logaritmo de 2, x, mais logaritmo de y, 2. Aqui, menos logaritmo de 2, e aqui
z, não é? Então, como é que nós vamos trabalhar esse senhor? Aqui nós vamos aplicar duas propriedades. A primeira propriedade é a que já deixei ficar. Vamos aplicar ela. Fica 1 sobre 2. Aqui vou ficar com logaritmo de x vezes o y na base 2. Já deixei ficar essa propriedade. Aqui vou ter menos logaritmo de z na base 2. Então, o que significa isto? Significa que este senhor aqui fica assim. 1 sobre 2 logaritmo de x, y na base 2 menos logaritmo de z na base 2. O que isso quer me dizer? Quer dizer que aqui, este senhor aqui está a multiplicar. Eu posso formar ele ficar no x, y, vindo aqui 1 sobre 2 na base 2 menos logaritmo de z na base 2. O que isso quer me dizer? Aqui eu tenho um expoente fracionário. Se é um expoente fracionário, pode ficar logaritmo de raiz de x, y, não é? Na base 2 menos logaritmo de z na base 2. Um expoente fracionário pode ser transformado em um radical, não é? É só passar esse 2, forma a raiz primeiro, e o denominador é o índice, que é o 2, e aqui fica o expoente 1. Então, terminando isto, vou ter logaritmo, não é? De raiz de x, y, sobre 7. Aqui na base, na verdade não é 7, isto é o z, né? Já estou a confundir. Sobre z na base 2. O que me diz que a propriedade correta para meu exame é a alternativa A, tá bom? Por que disso? Aqui na subtração eu já deixei ficar aquela propriedade de subtração, não é? E aqui na multiplicação, se diz que na multiplicação de dois logaritmos, tá bom? De dois logaritmos com a mesma base, vamos manter a base e multiplicar os seus logaritmandos. Mesmo conceito para aqui, é só manter a base e dividir os logaritmandos. Só isto. E arrebentamos com esta questão. Passando para o próximo número, que é um número 30. O que temos aqui? O número 30 nos diz. O número 30 diz que temos 4 sobre 3. Tudo isto de x mais 2 maior ou igual a 1. Ok. Vamos lá isso. Qual é a solução desse senhor? Primeiro, vamos ter 4 sobre 3, tudo isto elevado a x mais 2, maior ou igual. Sabemos que todo número elevado a 0 dá 1. Então, já assim, já criei as mesmas bases e posso simplificar. Ficando com x mais 2, maior ou igual a 0. Onde o x vai ser maior ou igual a menos 2, tá bom? Vamos ver em que situação isto se encontra. Esta situação nós encontramos na alternativa D, não é? Na alternativa D do nosso exame. Agora vamos falar um pouquinho sobre a trigonometria, né? Vamos falar um pouquinho sobre a trigonometria. Então, nesse ponto do exame, eu te aconselho você aí a pegar a sua tabela trigonométrica, que é para confirmar tudo, tá bom? Que é para confirmar tudo mesmo. Então, nós temos aqui seno de π sobre 6, menos cosseno de 120 graus, menos o tangente de 225 graus, menos o seno, não é? De π sobre o 2. Assim, primeiríssima coisa que nós temos que verificar aqui é que todos os ângulos que não estão no primeiro quadrante temos que reduzir eles ao primeiro quadrante. Então, significa que eu vou ficar aqui com seno de π sobre 6 menos este ângulo aqui. Se eu quero reduzir ele ao primeiro quadrante, se você tem cosseno, não é? De qualquer ângulo, cosseno de qualquer ângulo, para a redução do primeiro quadrante, ele tem que ficar menos seno deste mesmo ângulo. Só que, falhei aqui, esqueci uma coisa. Tem que ser cosseno, não é? De x, do x, ou seja, do π, menos o tal ângulo em questão, que isso aqui vai ficar menos seno do ângulo, não é? Então, nesse caso, é só subtrair o 120 por 90. Vamos subtrair o 120 por 90. Então, tem que ficar menos seno. Então, vai ser menos seno de 90 graus. Aqui vou ficar com menos tangente. O tangente, quando você converte ele, né, para a redução dele para o primeiro quadrante, tens que subtrair ele por 180, porque este é um ângulo pertencente ao terceiro quadrante. Então, vamos lá. Se eu fizer 225, subtrair aí por 180, porque eu preciso dele dentro do primeiro quadrante. Vai ficar aí com o quê? Vou ficar aí com 20, 40, 45 graus, tá bom? Vou ficar com 45 graus, mas o 45 graus, ele se refere já não ao tangente, mas sim tem que ser o cotangente de 45
graus menos o seno, tá bom? De π sobre 2. Já transformamos todos os ângulos que estavam no terceiro ou segundo quadrante para o primeiro quadrante, não é? Assim que é. Desculpe-me, aqui eu subtraí 120 tirar 90. Então, isto aqui não podia dar 90, não é? Confundi-me aí. Tinha que dar isto a... Vamos lá ver. 90 a 30 graus. Tinha que dar aqui 30 graus. 30 graus, tá bom? Aqui, por conta da pressão, acabo falhando alguns cálculos, mas estamos aí a arrebentar. Então, nós sabemos aqui que seno de π sobre 6, o seno de π sobre 6 equivale a 30 graus. É a mesma coisa que dizer 30 graus. Então, pegando a sua tabela trigonométrica, vais verificar que isto vale 1 sobre 2. Menos, tá bom? Este seno também é o mesmo conceito, então também tem aqui a regra de sinal menos de menos, vai ficar mais 1 sobre 2. E aqui vou ficar com menos tangente desse valor, dá 1, menos o seno de π por 2. Π por 2 é 90, que divide, ou seja, 180 que divide por 2, que dá 90. E seno de 90 dá 1. Então, nós já temos aí a nossa dedução feita. Neste caso, vamos ter que fazer o MMC para toda a expressão. Vou ficar aqui com 1, 2 e 2. Então, significa que vou ter 1 mais 1, menos 2, tudo isto por 2. O que me dá aqui é 2 por menos 4, por 2. Ficando com menos 2 por 2, vou ficar aqui com menos 1. Menos 1 é a minha solução final para este problema. Menos 1, alternativa correta, D. É assim como se trabalha esse tipo de expressões. Vamos virar o nosso exame e responder o que resta desta quarta parte. E assim nós estamos a caminhar bem para o nosso fim do nosso exame, não é? Bem para o fim. Não se esqueça aí de comentar, compartilhar e também se inscrever caso não seja inscrito. Vamos aí. Resolva a equação. Isto é 32. Resolva a equação 2 cosseno de x igual a 1. Não é? E temos que obedecer essa condição, né? Este ângulo ele tem que estar entre 0 e π sobre 2, ou seja, tem que estar dentro do primeiro quadrante. O que significa que vou ter aqui cosseno, não é? De 1 sobre 2. É só cosseno de 1 sobre 2, quanto é que ele me vale? O cosseno de 1 sobre 2, que tipo de ângulo é este? Então, o cosseno de 1 por 2 é um ângulo de 60 graus. É um ângulo de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus equivale a 1 sobre 2. Mas, uma vez que eu preciso das minhas opções, ou seja, a minha solução erradas, tens que levar em consideração que 180 graus estão para π, não é? Então, neste caso, os 60 graus estarão para quanto? Meios extremos. Vais ter 60, não é? π, vais ter 60 vezes o π, não é? Em que o x vai ser igual a 60 vezes o π, que divide por 180. Então, pela redução, pode reduzir aqui por 60 e reduzir também aqui por 60. Ficando assim com o π sobre o 3. O π sobre o 3. Π sobre 3. Opção correta, a opção B. Era só isto e você já arrebentava, tá bom? Você já arrebentava mesmo. Para um próximo número, dizem, considere a distribuição estatística 2, 4, 2, 6, y, 8 e responde às perguntas 33 e 34. Diz aqui, determina o valor de y para que a moda seja igual a 6. Então, nós temos 33. Neste caso, já que nós sabemos também que a moda é o valor mais repetido, então nesse caso, já que eles dizem que determina o valor de y para que a moda seja igual a 6, então o próprio y ele tem que equivaler o quê? A 6, para que o 6 seja um número mais repetido, tornando ele assim a moda da nossa sequência, tá bom? Então não tem cálculo aí, era só questão mesmo de observar que nós precisamos de um número mais repetido, e nesse caso seria o seu próprio 6. Não há MacGyver aí. Vamos lá para o próximo número, tá bom? Temos aqui, calcula o valor de y de modo que a média seja igual a 5. Então nós queremos aí a média. Já nos dizem que a média, não é? Vai ser igual do quê? A 5. E nós sabemos que a média é a soma de todos os valores dividido pelo número de seus valores. Ou seja, vou ter 4, mais 2, mais 6, mais y, mais 8. E neste caso, vou dividir 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5. E uma coisa que eu sei é que a minha moda já é 5. Então, vai ser 5, que é igual a soma desses todos os valores. Vou ter aqui 10, 12, 20, não é? Vou ter aqui 20. 10, 12, 20. 20 mais y sobre 5. Assim.
Então, neste caso, vou ter 5 vezes 5, que é igual a 20 mais y, que é o caso em que eu passei o 5 a multiplicar aqui. Vou ter 25 igual a 20 mais y. Então, 25 menos o 20 vai ser igual a 2y. Neste caso, vou ter 5, que é igual ao quê? Ao y. Então, y precisa ser 5 para que a moda, não é? Para que a média seja igual a 5. É só isto. Só isto e você saía feliz da vida. Feliz da vida mesmo. Então, temos aí qual é o domínio da função de g de x, não é? Da função, na verdade, não é o domínio, já estou adiantado. Estou com pressa de terminar o exame, tá bom? É assim, 35. O contradomínio da função, esta função, qual é o contradomínio da minha função de 2 de x mais 2? Primeiro lugar, quando você encontra uma função nesse estado, o contradomínio é determinado pelo valor que não tem incógnita na minha equação exponencial, tá bom? Este valor aqui, ele vai determinar o meu domínio. Então, neste caso, o domínio dessa função vai ser y, tem que pertencer a um intervalo aberto de 2 até mais infinito, que também tornará-se o quê? Aberto, assim mesmo. Também tornará-se aberto. Outro fator que torna esse intervalo para mais infinito é que todas as funções exponenciais, eles somente tendem a tocar os valores de y positivo. Veja só, um gráfico desse tipo, não é? Que seria o gráfico desta função aqui que nós temos. Então, você vai verificar que sempre os valores de y, que esses gráficos eles vão tocar, né? Tanto para lá, tanto para cá, sempre vão ser os valores positivos do y, o que torna essa função para mais infinito. E também este ponto aqui, conforme eu expliquei, é só pegar o valor deste valor aqui de 2. Então, vai ser 2, intervalo aberto de 2, até mais infinito. A opção correta tornará-se a opção B. A opção correta torna. Então, isto quer dizer que quando você tem uma função deste tipo, em que você só tem 2 elevado a x, essa função, o seu contradomínio, será um intervalo aberto de 0 até mais infinito aberto, tá bom? Mas quando ela vem com este valor de cá, então o contradomínio dele tem que ser este valor até mais infinito. Ficou claro, né? Que a opção B é a opção correta para este nosso exercício. Então, vamos para o número 36, em que temos aí qual é o domínio da função. Dá uma função de g de x, não é? Que é igual ao logaritmo de 2, x menos 1. O que acontece aqui? Se você quer o domínio, é só pegar esta parte em que x menos 1 tem que ser sempre maior que 0. Então, nesse caso, x tem que ser maior que 1, não é? Então, ele tem que ser maior que 1. E esses valores maiores que 1, a solução sempre vai ser. Se quiseres, primeiro pode representar graficamente, né? Que nós queremos valores maiores, então ele é maior para lá. Intervalo aberto, isto tudo. Então, a solução será x pertence a um intervalo aberto de 1 até mais infinito aberto novamente. O que significa que a minha solução correta poderia ser. Então, isto nos leva a crer que a opção correta tornará-se esta daqui, não é? Então, a opção correta tornará-se B, tá bom? Então, lembrando que esse fator de domínio não domínio, o x ou esta parte aqui do meu logaritmo não pode ser maior ou igual a 0, tá bom? Porque nesta parte do logaritmo não podemos ter 0, tá bom? Só aceitamos valores maiores que 0. Então, tem que ser simplesmente maior que 0. E acabou o problema daí. Ok. Estamos mesmo no número 37, bem a caminho do fim. Então, temos aqui o 37. O que ele diz? A expressão analítica da função h, representada no gráfico ao lado E. Ok. Para determinar essa expressão analítica, nós vamos usar o quê? Os zeros, em que o x1 é igual a 1 e o x2 é igual a 4. Vamos determinar essa expressão analítica usando zeros da função, não é? Usando aí os zeros da função. Então, é assim. Isto aqui fica sendo y é igual a vezes x menos x vértice x1 vezes o x menos o x2. Essa é a fórmula que vamos usar para determinar a expressão analítica. E aí que falta o valor da ordenada na origem, né? E o valor da ordenada na origem é este, em que o gráfico corta no eixo do y. Então, 4. Então, vamos usar aí 4.
Então, neste caso, vou ter aqui 4, que é igual a A. E aqui vou ter 0 menos o x1, que é 1 positivo. Então, quando entra, torna-se negativo por causa desse sinal. E aqui 0 menos o x2, que é 4 também, pelo mesmo motivo. Então, vai ficar 4, que é igual a A. E aqui vou ficar com menos 1 vezes menos 4. O que dá isto 4 de A vezes aqui o 4, não é? Positivo. Então, 4 sobre 4 vai ser igual a A. Então, neste caso, o meu A é igual ao quê? A 1. Então, vamos terminar aqui a determinação da expressão analítica. Voltando para a mesma fórmula, que y é igual a de x menos x1 vezes o x menos x2. Então, este era o primeiro passo, não é? Então, vamos resolver usando já agora o segundo passo. Aqui, eu simplesmente vou substituir o valor de A e do x e das ordenadas da origem, né? Então, o valor de A é 1, então fica 1 de x menos 1, este valor, vezes x menos o 4, tá bom? Então, neste caso, y vai ser igual a x vezes x ao quadrado, não é? X ao quadrado, ou seja, 1, primeiro, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 4 vai ficar menos 4x. Então, vou ter aqui, uma vez o x, vou ter menos x, ou seja, 1 vezes o 4, vou ter mais 4. Assim, fecha aqui, em que o meu y vai ser igual, uma vez toda essa expressão, dá essa expressão. Então, vou ficar com x ao quadrado e vou simplificar esses termos semelhantes, que vai ficar menos 5x mais 4. Então, esta é a minha expressão analítica usando esses pontos desse gráfico. A expressão analítica da opção C. A opção correta tornará-se C. E ainda me pedem mais, não é no número 38. Eles me pedem mais no número 38. O que me pede no número 38? As coordenadas do vértice da função h, ou seja, as coordenadas da mesma função. Já que aqui, não é, eles quiseram bagunçar um pouquinho a mente dos candidatos aí, porque eles não colocaram diretamente os vértices no gráfico. Então, você precisa necessariamente acertar aqui para poder acertar esse exercício. O que quer me dizer isto? Que já que sei que a minha função é esta, não é? A função é esta. Então, as coordenadas de vértice, em que x vértice vai ser igual a menos b sobre 4 vezes o valor de a. De que função? Da função, desta função que nós descobrimos lá, que é y igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Assim que é. Então, significa que x vértice vai ser igual. O valor de b na minha função é menos 5 sobre, aqui, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 2. Este é o valor de x vértice, tá bom? Então, o y vértice tem que ser igual a menos delta sobre 4 vezes o valor do a. Porém, eu preciso do delta, não é? Para poder acertar o meu y vértice. Então, significa isto, que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Em que o delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 4. O delta vai ser igual a 25, não é? 25, 4 vezes 4 menos 16, tá bom? Delta vai ser igual a subtração aqui de 16, vou ficar aqui com 9. Então, o y vértice vai ser igual a menos 9 sobre 4 vezes o valor de a, que é 1, em que eu vou ter aqui também menos 9 sobre 4. O que significa que os meus vértices vão ser 5 e 2, menos 9 e 4. Então, é só procurar uma opção que tenha uma dessas alternativas aqui. Então, vai ser a opção A, certamente a opção A, não é? Então, vamos continuar aqui a analisar alguns pontos. Temos aqui, considera a função. Temos aí uma certa função. Já estamos mesmo no fim. Temos a função m de x, que é igual a 2x mais 3. A resposta, ou seja, e responde às questões 39 e 40. Opa, já acabou isto, já acabou isso mesmo. Ok. Primeiro, o gráfico da função m de x é para identificar aqui o gráfico dessa função, tá bom? Então, vamos lá verificar o gráfico dessa função. Primeira coisa que você podia fazer é calcular a própria função. Mas também sabendo que o y é igual a x mais b, este valor de b, que é o 3, é onde o gráfico corta no eixo do y. Então, nós temos dois pontos, que é este e este. Então, já eliminamos dois gráficos, ficando com este e este gráfico. Outra coisa que me sobra descobrir é em que parte dos valores negativos ele toca. Para isso, é muito simples.
Então, onde ele corta no eixo de x são os zeros da função, ou seja, é o zero da minha função. E neste caso é só dizer 2x mais 3 igualar isso aqui a zero, em que o 2x vai ser igualado a menos 3 sobre a menos 3, não é? 2x é igualado a menos 3. Então, x vai ser igualado a menos 3 sobre 2. Então, nós já sabemos que o nosso gráfico corta no eixo do y, num ponto em que é 3, e no eixo do x, corta num ponto em que é menos 3 sobre 2. Então, é só procurar onde o gráfico corta nesses dois pontos. E para o meu caso, é a opção B, não é? Já que o meu x, ele corta no ponto em que eu tenho 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 só pode existir entre o intervalo de dois números negativos e não de dois números positivos. Está claro? E que torna o meu gráfico correto este. Também só para salientar, não é? Só para salientar, como já estamos no fim, podias usar um outro meio. Era só pegar a sua função, não é? Em que você tem 2x mais 3, não é? E definir alguns valores do y. Então, deste ponto, você já poderia arrebentar. É só colocar aqui menos 1, 0 e 1. Neste contexto, quando a função for 1 aqui, menos 1, você vai ter aqui 2 vezes o menos 1, que é mais 3. O que significa que vai ter menos 2 mais 3. Isto aqui vai dar quanto? Isto vai dar 1. Então, vai ter aqui 1. Então, quando ela for 0, vai ter 3. Quando ela for 1, vai ter aqui 5. Podias construir um gráfico olhando para esse princípio aqui também, né? Vamos lá ver. O meu gráfico ficaria algo do tipo. Quando ele tocar no eixo de x, o menos 1 e o 0, também vou ter aqui o 1. Já sei que para o meu y, o menos 1 tem que ser 1 para o y. Então, 1 para o y é aqui. Quando for 0, tem que ser 3. Então, 3 é aqui, não é? 3 é esse ponto. E quando for também 1, tem que ser 5. Então, 5 este ponto. É só ligar aqui e aqui. Então, significa que o meu gráfico, simplesmente, ele ia tocar aqui, cortando o ponto onde é 3, tornando-se assim. Um gráfico desse gênero. O que significa que acabamos de ter fortes indícios de que este seria o meu gráfico. Simplesmente a questão, ou seja, a opção B. E como bônus temos aqui a raiz da função. Senhor, se querem raiz é muito, mas muito simples. E nós também já descobrimos a raiz. A raiz é menos 3 sobre 2. Então é só procurar aí onde tens menos 3 sobre 2. Que é o quê? É só pegar a função, igualar a zero, então vais ter a raiz. A raiz é o valor do quê? Do x. Então, deste modo mesmo, acabamos por arrebentar o exame da ETP 2024, todas as 40 questões de forma assertiva. Não se esqueça, meu amigo, de compartilhar esse vídeo, de comentar aí, dizendo o que achou do vídeo, tá bom? Para o vídeo de hoje eu fui um pouquinho gago, é verdade, né? Mas eu resolvi esse exame com excelência para si. Comente, compartilhe, subscreva-se no canal caso não seja inscrito, tá bom? E recomenda este canal para os demais, os seus amigos, familiares e todo aquele que gosta de estudar e está a se preparar para os exames de admissão do próximo ano. Meu nome é Marcos Gove e você esteve no Planeta Estudantil. Até a próxima e até um exame de física.